O salão de festas em um luxuoso hotel de São Paulo brilhava como uma cena de filme. Flores brancas, velas acesas e convidados elegantes aguardavam o momento mais esperado da noite. No altar estava Ricardo Monteiro, um dos empresários mais ricos do Brasil. Ao seu lado, caminhando pelo corredor com um vestido deslumbrante, vinha a noiva perfeita, Larissa Carvalho. Tudo parecia planejado para ser o casamento do ano. Até que algo impossível aconteceu. Quando o celebrante abriu a cerimônia, uma jovem garçonete atravessou o salão segurando um envelope branco nas mãos trêmulas. Ela caminhou direto até o noivo. Dentro daquele envelope havia um teste de DNA que podia destruir tudo. O silêncio tomou conta do salão e o sorriso da noiva desapareceu. Mas a pergunta que ninguém conseguia responder era: por que essa mulher escolheu justamente o dia do casamento para revelar a verdade? Fique comigo até o final desta história. Porque o que aconteceu nos minutos seguintes parou o casamento mais caro de São Paulo. O salão ainda estava em silêncio quando Ricardo Monteiro terminou de ler o papel dentro do envelope. O murmúrio dos convidados havia desaparecido. Só se ouvia o leve estalar das velas e o ar-condicionado soprando sobre as flores brancas. Ricardo levantou os olhos lentamente. Ele não olhou para a garçonete primeiro. Ele olhou para Larissa. Durante anos, Ricardo construiu empresas avaliadas em bilhões de reais. Ele aprendeu a observar pessoas. Pequenos gestos, olhares rápidos, silêncios estranhos. E naquele instante, ele viu algo no rosto da noiva. Não era surpresa. Era medo. Ricardo dobrou o papel com cuidado, guardou no bolso do paletó escuro e respirou fundo. Larissa, disse ele em voz baixa. A noiva manteve o sorriso elegante por um segundo a mais do que o normal. Sim, meu amor. Ricardo inclinou levemente a cabeça. Existe alguma coisa que você queira me contar antes de continuarmos? A pergunta caiu no salão como uma pedra em água parada. Alguns convidados trocaram olhares, outros pegaram discretamente o celular. Larissa riu. Não foi uma risada natural. Foi rápida, ensaiada. Claro que não, respondeu ela. Isso deve ser alguma brincadeira ridícula. Ela olhou para os convidados, tentando recuperar o controle. Gente, alguém está tentando estragar nosso casamento. Mas Ricardo não riu. Ele apenas tirou novamente o papel do bolso. Isto, disse ele, levantando o documento, é um teste de DNA. Um suspiro coletivo atravessou o salão. Ricardo continuou, com a mesma voz calma que usava em reuniões de negócios quando milhões de reais estavam em jogo. Esse exame mostra que existe uma criança, com 4 anos de idade, biologicamente ligada a mim. O choque foi imediato. Uma taça caiu no chão. Uma senhora levou a mão à boca. No meio do salão, Larissa ficou imóvel. Por 3 segundos inteiros ela não disse nada. Depois ela balançou a cabeça. Isso é impossível, ela apontou para a garçonete. Essa mulher está mentindo. A jovem ainda estava perto da parede. Mãos juntas, tentando controlar o tremor. Eu não estou mentindo, disse ela com voz baixa. Larissa deu um passo à frente. Quem te pagou para fazer isso? Perguntou ela, irritada. Antes que a situação explodisse, a mãe de Larissa se levantou da primeira fila. Uma mulher elegante, conhecida nos círculos sociais de São Paulo. Segurança, ordenou ela. Tire essa garota daqui imediatamente. 2 homens de terno começaram a caminhar na direção da garçonete. Mas então Ricardo levantou apenas uma mão. Um gesto simples. Os 2 homens pararam na hora. O salão inteiro percebeu quem realmente tinha o controle ali. Ricardo virou-se para a jovem. Qual é o seu nome? Ela engoliu seco. Camila Santos. E a criança? Camila respirou fundo.
O nome dela é Luísa. Um silêncio pesado tomou o salão novamente. Ricardo não desviou o olhar. Quantos anos ela tem? 4. Camila apertou as mãos. Eu tentei falar com o senhor muitas vezes. Larissa cruzou os braços. Mentira. Mas Ricardo levantou outra vez a mão. Deixe ela terminar. Camila então tirou alguns papéis dobrados do bolso do uniforme. Eu mandei 3 cartas para o seu escritório, explicou ela. Todas voltaram, ou desapareceram. Ricardo pegou as cartas. Ele abriu a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Seu rosto endureceu. Ele levantou os olhos lentamente e procurou alguém entre os convidados. Paulo. Seu assistente pessoal levantou da terceira fileira. Pequeno, discreto, sempre silencioso. Ele caminhou até o altar. Ricardo mostrou as cartas. Você já viu isso? Paulo ficou pálido. Ele hesitou. O salão inteiro prendeu a respiração. Sim, senhor, respondeu ele finalmente. Ricardo estreitou os olhos. E por que eu nunca vi essas cartas? Paulo não respondeu imediatamente. Ele olhou para o chão. Depois, muito devagar, olhou para Larissa. O olhar de Paulo demorou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Todo o salão percebeu para onde ele estava olhando. Larissa. O silêncio ficou pesado como chumbo. Ricardo não levantou a voz. Ele apenas fez outra pergunta. Quem mandou esconder essas cartas? Paulo respirou fundo. As mãos tremiam levemente. Eu recebi instruções para não entregar nada que viesse dessa mulher. Ele apontou discretamente para Camila. Ricardo franziu a testa. Instruções de quem? Paulo demorou a responder. Larissa deu um passo à frente rapidamente. Ele está confuso, disse ela. Isso é absurdo. Mas Ricardo levantou novamente a mão. Paulo. O assistente fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu novamente, parecia resignado. A ordem veio da casa, senhor. Alguns convidados começaram a murmurar. Ricardo inclinou a cabeça. Seja claro. Paulo finalmente disse, quase num sussurro. A senhora Larissa pediu para bloquear qualquer mensagem dessa mulher. O choque atravessou o salão como um trovão. Larissa ficou pálida. Isso é mentira, ela disse imediatamente. Mas o dano já estava feito. Ricardo virou lentamente o rosto para ela. Você sabia. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Larissa balançou a cabeça com força. Eu só estava tentando proteger a gente. Os convidados agora estavam completamente atentos. Ninguém pensava mais em casamento. Ricardo deu um passo em direção a ela. Há quanto tempo? Larissa demorou a responder. O silêncio ficou tão profundo que era possível ouvir o som distante de carros passando na avenida, do lado de fora do hotel. Finalmente ela falou. 4 meses. Alguns convidados suspiraram, mas Camila balançou a cabeça imediatamente. Não, disse ela. Todos se viraram para ela. Eu mandei a primeira carta há mais de 1 ano. Um novo choque atravessou o salão. Ricardo ficou imóvel por um momento. Ele olhou para Larissa. 1 ano? Larissa começou a chorar. Eu fiquei com medo, disse ela. Eu descobri sobre essa mulher e sobre a criança e não sabia o que fazer. Ela segurou o vestido de noiva com força. Eu sabia que você ia se sentir responsável. Eu sabia que isso ia destruir tudo que a gente estava construindo. Ricardo ficou olhando para ela. Longos segundos passaram. Então você decidiu esconder. Eu só queria proteger nosso futuro. Ricardo respirou lentamente. Não, disse ele. A voz dele estava mais baixa agora, mais fria. Você estava controlando meu futuro. Larissa começou a chorar de verdade. Eu te amo. Ricardo fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu novamente, algo havia mudado em seu rosto.
A tentativa de parecer um noivo feliz havia desaparecido completamente. Ele virou-se para o celebrante. A cerimônia acabou. O homem ficou sem reação. Senhor, Ricardo então se voltou para os convidados. O casamento não vai acontecer hoje. Um murmúrio explosivo atravessou o salão. Algumas pessoas levantaram imediatamente. Outras começaram a gravar com o celular. Larissa parecia não acreditar. Ricardo, não faz isso. Mas ele já estava caminhando alguns passos para trás. Eu tenho uma filha de 4 anos, disse ele. E eu acabei de descobrir isso hoje. Ele olhou para Camila. Onde ela está? Camila respondeu com cuidado. Com a minha irmã. Ricardo assentiu devagar. Eu quero conhecê-la. Essas palavras mudaram completamente o clima da sala. Não era mais um escândalo. Era algo muito maior. Larissa se aproximou dele novamente. Por favor, não jogue tudo fora assim. Ricardo olhou para ela. E pela primeira vez naquela noite, não havia raiva em seu rosto. Apenas cansaço. Eu não estou jogando nada fora. Ele fez uma pausa. Eu só estou finalmente vendo a verdade. Larissa ficou parada no meio do salão. O vestido branco espalhado pelo chão de mármore, enquanto o homem que estava prestes a se tornar seu marido caminhava lentamente em direção à saída. E ninguém ali ainda sabia que aquele momento era apenas o começo de algo muito maior. Porque na manhã seguinte, todo o Brasil estaria falando sobre aquele casamento que nunca aconteceu. O salão começou a se esvaziar lentamente, depois que Ricardo anunciou o fim da cerimônia. Algumas pessoas saíram em silêncio. Outras cochichavam nos corredores do hotel. Em poucos minutos, o casamento mais comentado de São Paulo havia se transformado em um escândalo. Ricardo deixou o salão sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar da noite parecia mais frio. O estacionamento estava cheio de carros de luxo e flashes de celulares começavam a aparecer. Mas Ricardo não prestava atenção em nada disso. A única coisa que girava na sua mente era uma frase. Você tem uma filha de 4 anos. 4 anos. 4 anos de vida que ele não conhecia. Enquanto isso, dentro do hotel, Camila havia sido levada por um funcionário da equipe de Ricardo para uma pequena sala reservada ao lado do salão principal. Ela estava sentada em uma cadeira simples de plástico. As mãos ainda tremiam. Tudo havia acontecido muito rápido. Ela havia repetido aquele momento na cabeça por semanas, imaginando 1000 vezes o que diria quando finalmente encontrasse Ricardo. Mas nada havia preparado seu coração para aquilo. Alguns minutos depois, a porta abriu. Ricardo entrou sozinho. Ele tirou o paletó e o colocou sobre a cadeira antes de se sentar à frente dela. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Ricardo observava o rosto da mulher que tinha virado sua vida de cabeça para baixo naquela noite. Camila respirou fundo. Eu sei que isso foi difícil, disse ela. Ricardo apoiou os cotovelos nos joelhos. Comece do início. A voz dele estava calma, mas firme. Eu quero ouvir tudo. Camila assentiu lentamente. Ela olhou para o chão por um momento, tentando organizar as lembranças. Eu trabalhava em um restaurante em Campinas, há 5 anos. Ricardo levantou levemente a cabeça. O Solar da Serra? Camila pareceu surpresa. Sim, Ricardo se lembrava. Era um restaurante discreto, onde ele costumava levar clientes importantes para jantares privados. Camila continuou. O senhor ia lá algumas vezes por mês. Ela sorriu sem alegria. O senhor sempre sentava perto da janela. Ricardo franziu levemente a testa. Algumas imagens começaram a voltar. Uma garçonete jovem. Um copo de água servido com cuidado. Um pedido de desculpas quando uma bandeja caiu. Camila continuou. Na primeira vez que conversamos, eu tinha derrubado uma bandeja. Ela respirou fundo.
Meu gerente ficou furioso, mas o senhor disse para ele deixar para lá. Ricardo lembrava agora. Um gesto pequeno. Algo que ele nem havia considerado importante. Mas para ela, tinha sido. Depois disso, continuou Camila, nós conversamos outras vezes. Foi devagar. Ela não parecia orgulhosa ao dizer aquilo. Eu era jovem e achei que estava vivendo algo especial. Ricardo ficou em silêncio. Alguns meses depois, disse ela, eu descobri que estava grávida. A sala ficou ainda mais quieta. Camila apertou as mãos. Eu fiquei com medo. Tentei entrar em contato com o senhor. Ela levantou os olhos. Fui até o prédio da sua empresa em São Paulo. Não me deixaram passar da recepção. Ricardo respirou fundo. Depois tentei e-mail. Depois telefone. Ela balançou a cabeça. Nada. Ricardo apertou o maxilar. Eu nunca recebi nada. Eu sei, disse ela suavemente. Camila continuou. Então a Luísa nasceu. Pela primeira vez, o nome ecoou na sala com peso real. Eu criei ela sozinha. Ela tentou sorrir. Ela é incrível. Ricardo permaneceu imóvel. Por que hoje? Perguntou ele. Camila demorou alguns segundos para responder. Porque eu vi seu nome na lista de eventos do hotel. Ela respirou fundo. Quando vi que era seu casamento, eu entendi que aquela era a minha última chance. Se ela não tivesse feito aquilo, Ricardo nunca saberia. Camila levantou os olhos novamente. Eu não vim aqui por dinheiro. Ela falou devagar. Eu só queria que minha filha soubesse quem é o pai dela. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Então ele fez a pergunta que realmente importava. Onde ela está agora? Camila demorou apenas um segundo para responder. Ela está com a minha irmã. Ricardo assentiu lentamente. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela da pequena sala. Do lado de fora, as luzes da cidade de São Paulo brilhavam como sempre, indiferentes ao caos que havia acontecido naquela noite. Por alguns segundos ele ficou ali, olhando a cidade. 4 anos. Uma criança que carregava o seu sangue. E que ele nunca tinha visto. Ele voltou para a mesa. Quantos anos exatamente? Perguntou. 4 anos e 3 meses. Respondeu Camila. Ricardo respirou fundo. Depois tirou um pequeno cartão do bolso do paletó. Este é meu número pessoal, disse ele, entregando o cartão. Não é o número da empresa. Camila pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo frágil. Eu quero conhecer minha filha. Ela assentiu, emocionada, mas tentou se controlar. Claro. Ricardo fez uma pequena pausa. Mas vamos fazer isso com calma. Da maneira certa. Camila concordou. Naquela noite eles não conversaram muito mais. Tudo havia sido intenso demais. Antes de sair, Ricardo apenas disse que seu advogado entraria em contato para organizar tudo de forma oficial. Quando ele saiu do hotel, já havia alguns jornalistas do lado de fora. Alguém tinha contado o que havia acontecido. Mas Ricardo passou direto por eles. Nenhuma declaração. Nenhuma explicação. Na manhã seguinte, o país inteiro estava falando sobre o casamento cancelado. Telejornais, redes sociais, programas de fofoca, todos repetiam a mesma história. O bilionário que descobriu no altar que tinha uma filha secreta. Mas Ricardo ignorou tudo. 2 dias depois, seu advogado, Dr. Henrique Vasconcelos, ligou cedo pela manhã. Precisamos organizar um teste oficial de paternidade, disse ele. Apenas para documentação legal. Ricardo concordou imediatamente. Mas havia algo mais importante. Quero conhecê-la, disse Ricardo. Henrique respondeu que Camila havia concordado com um encontro. Sábado à tarde, em um parque. Ricardo não perguntou qual parque. Qualquer lugar servia. Quando o sábado chegou, Ricardo decidiu ir sozinho. Sem seguranças, sem carros da empresa. Ele vestiu roupas simples, calça escura e camisa lisa. O parque era pequeno,
mas cheio de famílias. Crianças corriam pelo gramado, pais conversavam nos bancos. Ricardo chegou 10 minutos antes. Ele se sentou em um banco próximo à entrada. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava nervoso. Negociar contratos de bilhões nunca o deixou assim. Mas aquilo era diferente. Alguns minutos depois, ele viu Camila chegando. Ela segurava a mão de uma menina pequena. A menina usava um vestido amarelo e sandálias brancas. O cabelo estava preso em 2 pequenos coques. Ela caminhava olhando curiosamente para os brinquedos do parque. Ricardo se levantou devagar. Camila se aproximou e se abaixou para falar algo no ouvido da menina. A criança olhou para Ricardo. Ela o observou com a atenção séria que só crianças pequenas têm. Ricardo então fez algo que ninguém esperaria de um homem acostumado a salas de conselho e contratos milionários. Ele se agachou para ficar na altura dela. Por alguns segundos, eles apenas se olharam. Os mesmos olhos, a mesma linha da sobrancelha. A menina inclinou a cabeça. Depois disse simplesmente: "Oi." A voz de Ricardo saiu mais rouca do que ele esperava. "Oi." A menina apontou para a camisa dele. "Sua camisa é escura." Ricardo sorriu levemente. "É." Ela olhou para o próprio vestido. "O meu é amarelo." "Eu vi." Ela pensou por um momento. "Amarelo é a melhor cor." Ricardo assentiu. "Acho que você está certa." Camila observava tudo alguns passos atrás, com a mão sobre o peito. A menina então perguntou: "Você quer ir no balanço comigo?" Ricardo levantou os olhos para Camila por um segundo. Ela apenas assentiu. Ricardo voltou a olhar para a menina. "Claro." A pequena Luísa sorriu e correu em direção ao parquinho. Ricardo caminhou atrás dela. E naquele momento, enquanto empurrava o balanço pela primeira vez, ele entendeu algo que nenhum negócio havia ensinado. A vida que ele pensava estar construindo não era a única que existia. Depois daquele primeiro encontro no parque, algo mudou na rotina de Ricardo. Durante anos, ele havia organizado a vida em torno de reuniões, contratos e números. Agora, toda semana havia um novo compromisso que não podia ser delegado a ninguém: ver Luísa. Ele começou a visitá-la regularmente, às vezes no parque, às vezes em uma pequena cafeteria perto do apartamento de Camila, outras vezes apenas caminhando pelo bairro, enquanto a menina fazia perguntas sobre tudo. Perguntas simples, perguntas que nenhum jornalista ou empresário jamais tinha feito. Por que as árvores são tão altas? Quem pintou o céu de azul? Você também gostava de amarelo quando era pequeno? Ricardo respondia uma por uma, com paciência. Mas enquanto aquela nova rotina começava a se formar, o resto do mundo não estava em silêncio. As notícias sobre o casamento cancelado continuavam circulando. Programas de televisão discutiam o caso. Comentadores davam opiniões. Alguns defendiam Ricardo. Outros diziam que ele havia humilhado Larissa publicamente. Ricardo, no entanto, evitava assistir qualquer coisa. Até que 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Seu advogado, Henrique Vasconcelos, ligou novamente. A voz dele parecia diferente dessa vez. "Ricardo, apareceu alguém no escritório hoje." "Quem?" "Um homem chamado Paulo Duarte." Ricardo franziu a testa. "Eu não conheço." "Ele diz que trabalhou para uma empresa de investigação privada." Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. "Investigação?" "Sim. E ele afirma que foi contratado para investigar Camila." Ricardo sentiu o estômago apertar. "Contratado por quem?" "Ele quer explicar pessoalmente." Ricardo pediu que Henrique o esperasse. 30 minutos depois, ele entrou no escritório do advogado no centro de São Paulo. O homem que estava sentado na sala de reuniões tinha cerca de 40 e poucos anos. Postura séria, olhos cansados. Sobre a mesa havia uma pasta grossa. "Senhor Monteiro", disse ele, "obrigado por vir."
Ricardo se sentou. Comece. O homem abriu a pasta. Dentro havia fotografias. Fotografias de Camila saindo do prédio onde morava. Fotografias dela empurrando o carrinho de bebê anos atrás. Fotografias de Luísa, ainda pequena, no colo da mãe. Ricardo ficou imóvel. Quem fez isso? Perguntou. Paulo respirou fundo. Eu. Henrique observava tudo em silêncio. Há cerca de 14 meses, continuou Paulo, minha empresa recebeu um contrato para investigar essa mulher. Ele apontou para a foto de Camila. Queriam saber tudo sobre ela. Onde morava, com quem falava, se tinha provas de alguma ligação com o senhor. Ricardo apertou a mandíbula. E quem pediu isso? Paulo hesitou por um segundo. Depois tirou um documento da pasta e colocou sobre a mesa. O pagamento veio desta conta. Ricardo pegou o papel. O nome que estava ali fez o ar da sala parecer mais pesado. Helena Carvalho, a mãe de Larissa. Henrique passou a mão no rosto lentamente. Ela contratou vocês para vigiar Camila? Sim, Paulo assentiu. Durante quase 10 meses. Ricardo fechou os olhos por um instante. Luísa. A pequena Luísa havia sido fotografada, observada, seguida, sem nunca saber. Quando abriu os olhos novamente, sua voz estava mais baixa. Minha ex-noiva sabia disso? Paulo deu de ombros. Eu não tenho provas disso. Ele apontou novamente para a pasta. Mas toda a informação que coletamos foi entregue para a família Carvalho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique falou primeiro. Isso é ilegal. Ricardo continuava olhando para as fotos. A imagem de Luísa em um carrinho de bebê parecia ainda mais injusta agora. Finalmente ele levantou os olhos. Henrique. Sim? Prepare tudo. Tudo o quê? Ricardo fechou a pasta lentamente. Ninguém vigia minha filha e sai impune. A pasta com as fotografias ficou sobre a mesa por alguns segundos, depois que Ricardo falou aquelas palavras. Henrique Vasconcelos observava o amigo em silêncio. Ele conhecia Ricardo há muitos anos. Já o tinha visto enfrentar crises empresariais gigantescas, sem perder a calma. Mas aquilo era diferente. Não se tratava de negócios. Era sobre uma criança. Ricardo fechou a pasta com cuidado. Henrique, quero tudo feito da maneira certa. Legalmente, sem escândalo desnecessário. O advogado assentiu. Vamos iniciar um processo formal contra Helena Carvalho pela vigilância ilegal. Há material suficiente aqui. Ricardo levantou-se da cadeira. E também quero garantir que Camila e Luísa estejam protegidas. Henrique respondeu imediatamente. Já pensei nisso. Podemos solicitar medidas legais para impedir qualquer novo tipo de perseguição. Ricardo concordou. Mas antes de sair da sala, ele disse algo mais. Camila precisa saber disso, antes que descubra pela imprensa. Henrique fez uma anotação. Naquela mesma noite, Ricardo ligou para Camila. Ela atendeu depois de alguns segundos. Ricardo, a voz dela parecia cansada. Precisamos conversar, disse ele. Alguns minutos depois, ele explicou tudo. As fotografias, a investigação. O fato de que alguém havia seguido ela e a filha durante meses. Do outro lado da linha, houve silêncio. Um silêncio longo. Então Camila falou com a voz baixa. Eles estavam olhando para a minha filha? Ricardo fechou os olhos por um segundo. Sim. Camila respirou fundo. Ele podia ouvir o tremor na voz dela. Isso me dá nojo. Ricardo respondeu calmamente. Estamos resolvendo isso. Eu não quero guerra com ninguém, disse ela. Só quero paz para minha filha. Eu também. Mas naquele momento, algo mudou dentro de Ricardo. Antes de conhecer Luísa, tudo isso teria sido apenas um problema jurídico. Agora, era pessoal. Camila, disse ele, ninguém vai usar sua filha como peça de jogo. Ela demorou alguns segundos para responder. Eu estou começando a acreditar nisso. Nos dias seguintes, Henrique trabalhou rápido.
Uma notificação legal foi enviada diretamente para Helena Carvalho. O documento deixava claro que a vigilância privada e a coleta de informações sobre Camila e a criança poderiam resultar em consequências judiciais sérias. Helena tentou ligar para Ricardo. Ele não atendeu. Ela ligou novamente. Ele continuou sem atender. Quando tentou falar com Henrique, recebeu uma resposta clara. Qualquer conversa deveria acontecer através de advogados. A notícia acabou chegando à imprensa. Primeiro em blogs jurídicos, depois em jornais maiores. Mas dessa vez a história apareceu de forma diferente. Alguns jornalistas começaram a questionar algo importante. Por que uma família poderosa teria espionado uma mulher comum e sua filha? O tom da narrativa começou a mudar. Enquanto isso, Ricardo continuava focado em outra coisa. Luísa. No domingo seguinte, ele voltou ao pequeno apartamento de Camila. Levou uma caixa de lápis de cor, porque ela havia contado que a menina adorava desenhar. Quando Luísa abriu a caixa, os olhos dela brilharam. Uau! Ela pegou imediatamente um lápis amarelo. Esse é o melhor. Ricardo riu. Eu já tinha ouvido isso antes. Alguns minutos depois, ela voltou correndo com um desenho. 3 figuras simples, uma pequena, uma média, uma grande. Esse é você, disse ela, apontando para a figura maior. Ricardo inclinou a cabeça. Como você sabe que sou eu? Ela respondeu com toda a seriedade de uma criança. Porque você tem braços longos. Camila observava da cozinha, sorrindo discretamente. Ricardo pegou o desenho. Posso levar isso? Luísa pensou por alguns segundos. Só se você colocar na parede. Eu prometo. Naquela noite, quando voltou para sua casa silenciosa, Ricardo colocou o desenho na parede do escritório. Ele ficou olhando para aquilo por um longo tempo. 3 figuras feitas com lápis de cor. Uma família desenhada por uma criança. E pela primeira vez em semanas, Ricardo percebeu algo importante. O escândalo, os jornais, os processos, tudo aquilo era barulho. Mas aquilo ali na parede era a única coisa que realmente importava. E ainda havia uma pergunta que ele precisava responder. Uma pergunta que não o deixava em paz. O que fazer com Larissa? Alguns meses se passaram depois daquele casamento que nunca aconteceu. A vida de Ricardo Monteiro já não era a mesma. O escândalo desapareceu lentamente das manchetes, como acontece com quase todas as histórias que dominam as notícias por alguns dias. Mas para Ricardo, nada tinha sido apenas uma notícia. Tudo tinha sido uma mudança profunda. Agora, havia um novo ritmo em sua vida. Toda semana ele encontrava Luísa. Às vezes no parque, onde se viram pela primeira vez. Às vezes no pequeno apartamento de Camila, onde o cheiro de comida caseira e o som das risadas de uma criança enchiam o ambiente de algo que nenhuma mansão silenciosa poderia oferecer. Os negócios continuaram. As empresas continuaram crescendo. As reuniões continuaram acontecendo. Mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo não estava apenas construindo fortuna. Ele estava construindo presença. Luísa continuava desenhando figuras com braços longos e insistia que amarelo era a melhor cor do mundo. E toda vez que ela corria até ele gritando, "Olha o que eu fiz!", Ricardo sentia algo simples e poderoso que dinheiro nenhum podia comprar. Pertencimento. Quanto a Larissa, a resposta não veio de uma decisão dramática, mas do tempo. A confiança quebrada não se reconstrói apenas com palavras. E Ricardo entendeu que algumas verdades, uma vez reveladas, mudam para sempre a forma como vemos alguém. Mas apesar de toda a dor, havia algo que ninguém podia negar. Se Camila não tivesse tido coragem de atravessar aquele salão com um envelope nas mãos, Ricardo teria vivido uma vida inteira sem saber que sua filha existia. E talvez essa tenha sido a maior virada de todas, porque às vezes o momento que parece destruir nossos planos
É exatamente o momento que revela aquilo que realmente importa. Lição de vida e valores. Essa história nos lembra de algo muito profundo sobre a vida. A verdade nem sempre chega no momento conveniente. Muitas vezes ela aparece quando tudo parece perfeito, quando acreditamos que nosso caminho já está definido. E justamente por isso ela pode... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы.
Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время?
Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,